Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo essa aula, então vai aí uma saudação geral. Bom dia se você está acordando há pouco, se está se preparando para o seu dia, já tomou seu café. Boa tarde se você está vendo essa aula aí depois do almoço. E boa noite se depois de todas as atividades você reservou um tempinho para estudar geografia. No final, tá valendo aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma aula de geografia. E hoje vamos tentar aí amarrar aquilo que para vocês nesse momento é importante sobre o relevo brasileiro. Isso seria uma terceira parte, onde além de reforçar alguns pontos já debatidos, já apresentados em momentos anteriores, eu vou tentar esmiuçar no detalhe algumas coisas sobre a classificação de relevo de Jurandir-Ross. Vou focar só nele nessa aula. E também vou chamar a atenção de vocês para algumas das formas de relevo. São 28. Não vai ser necessário saber cada uma delas. Algumas são muito pequenas, algumas são grandes, algumas são extremamente longas, mas delgadas longitudinalmente. Mas, enfim, mas algumas formas são importantes, são interessantes vocês saberem e pelo menos saber reconhecer elas em mapa, em perfis topográficos. E por fim, vou trazer algumas questõezinhas para vocês verem quão importantes são as leituras sobre perfis dentro da classificação de Jurandir-Ross. Beleza? Vamos aí ao nosso trabalho. Boa aula. Vamos lá. Bom, primeiro, alguns pontos gerais sobre a classificação do relevo de Jurandir-Ross, que algumas coisas são importantes vocês estarem ligados, como por exemplo, sim, o relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes. Se você pegar aí a média do relevo brasileiro, da ordem de 1.000 metros de altitude, as formas mais elevadas do território brasileiro tem aí o Pico da Neblina, com um pouquinho mais de 3.000 metros. Tem o Pico da Bandeira, com aproximadamente 2.980. O Pico 31 de Março, já ali perto de 2,5, entre 2,5 e 3, não me lembro agora ao certo. Mas, no geral, o relevo brasileiro é considerado baixo. Isso é produto de muito tempo de desgaste, muito tempo de estabilidade tectônica, muito tempo de exposição. Então, fique isso na ideia de vocês. O relevo brasileiro, no geral, é um relevo caracterizado por baixas e médias altitudes, produto de grande desgaste ao longo de muito tempo. Beleza? Voltando. E aí, alguns termos que eu chamo a atenção de vocês. Relevo jovem, relevo maduro, relevo velho ou antigo. Isso tem uma analogia com as fases da vida, sim, de fato. E talvez isso ajude, mas se não ajudar, o importante é que vocês reconheçam que esses chamados relevos jovens são relevos extremamente irregulares e elevados. Aqui eu chamo a atenção na figura desse cume pontiagudo e branco. Isso significa que esse cume pontiagudo, que é um processo, é uma estrutura, uma rocha que é ainda muito pouco desgastada, por isso o seu processo de quebra é extremamente irregular. E segundo, esse cume branco indica a presença das chamadas neves eternas. E neves eternas somente são observadas em relevos de grande altitude. Eu me refiro aos altos das cordilheiras, como Alpes, Himalaia, Andes, Montanhas Rochosas. Então, fica essa ideia de um relevo jovem, é um relevo muito alto, enquanto um relevo maduro é um relevo que, depois de exposto, ele começa já a apresentar sinais de desgaste. Então, as suas formas são arredondadas. Ele pode ser igualmente irregular, porém, a diferença entre as partes altas e as baixas são menores, e as partes elevadas apresentam cumes arredondados, denunciando aí o desgaste.
E um relevo velho ou senil seria aquele basicamente plano ou suavemente plano, ou seja, pouquíssimas ondulações e principalmente a presença de rios formando longos meandros, um curso bem sinuoso, bem diferente dos cursos fluviais dos relevos jovens e maduros, são mais retilíneos. Então, voltando aqui, processos de relevo jovem, processos tectônicos, há um grande predomínio dos agentes internos. É eles que promovem o dobramento e a elevação da estrutura. Isso, então, impõe aquilo que nós chamamos de relevo jovem, a ideia de um relevo que está em soerguimento. Olha só, isso é importante. Tectônica ativa, borda de placa convergente, a coisa está acontecendo, por isso é jovem. Dobramento de crosta. Elevação, é uma superfície que está sendo erguida. Já o relevo maduro são processos, predominantes processos tempéricos e erosivos, ou seja, predominância de agentes externos. Há uma tendência já a denunciar o rebaixamento da superfície, ou seja, relevos residuais, formas arredondadas. Esse termo relevos residuais é importante vocês guardarem também, nós vamos voltar a ele mais tarde. E, consequentemente, a gente pode ver que há uma tendência de rebaixamento da superfície, ou seja, enquanto o relevo jovem é uma superfície que está sendo construída para o alto, os relevos maduros, eles são formas que já terminaram o processo de soerguimento e agora só funciona o rebaixamento, o desgaste, produto aí de processos intempéricos e erosivos. Já os relevos velhos ou senis predomina o processo de acumulação de sedimento. Processos externos? Sim. Só que no relevo maduro, nós temos erosão. Nos relevos velhos, nós temos acumulação. Por isso, nós temos uma superfície muito irregular no relevo jovem, grandes altitudes. Essa irregularidade diminui no relevo maduro e se torna suavemente plana aqui. Seria algo mais ou menos assim. Relevo jovem, você tem muita irregularidade e a diferença entre a parte mais alta e a parte mais baixa, a parte mais alta, ela é grande. À medida que vai se tornando maduro, essa diferença ela diminui da mesma forma que as formas se tornam menos irregulares. Você tem uma grande diferença de altitude. Aqui, a diferença entre as formas mais baixas e as mais altas, ela diminui. E, por fim, o relevo senil, que seria a forma plana a suavemente plana. Beleza? Então, algumas perguntas que vocês podem esperar. O que seria o termo rejuvenescimento do relevo? Bom, o que torna o relevo jovem? É o processo tectônico. O que seria o rejuvenescimento? Seria aquela área que está sob uma estabilidade tectônica e, por conta de uma retomada dessa atividade, ela volta a ser erguida. Isso seria o rejuvenescimento. Seria uma retomada dos processos erosivos. Um outro exemplo, além de uma área que antes estava estável e começa a se erguer, seria também o caso de um rejuvenescimento, um relevo que, por conta de ser erguido em uma parte, ele era assim, e aí, por alguma ação tectônica, esse relevo agora se torna assim. E essa área aqui, que antes era uma área de acumulação, agora começa de novo a sofrer erosão. Então, você tem um rejuvenescimento do relevo. Então, esse rejuvenescimento significa que essa área, que antes era, digamos, predominava um processo externo, pode agora voltar a sofrer processo interno e retomada da erosão. Então, a ação tectônica é importante. E que consequências teria a estabilidade tectônica? A evolução do planamento. Se eu tenho
uma área que está sob uma grande calmaria tectônica, como, por exemplo, o relevo brasileiro, o que você tem é que deixam de acontecer os processos internos e agora você passa a ter domínio dos processos externos. E aí ela vai seguir o seu caminho evolutivo, igual o desenho que vocês têm do lado. Ele deixa de ser jovem e passa a ser velho, ou vai se transformar em um relevo velho. Esse processo de evolução do relevo está relacionado exatamente a essas passagens que você tem aqui. Isso é a evolução do relevo. Então, quando vocês pegarem algum texto, algum enunciado, falar assim, a evolução do relevo, vocês têm que pensar o quê? Exatamente. A evolução do relevo está relacionada à mudança da dominância dos processos. Quem está vindo agora? Entenderam? Quem está vindo agora? O relevo foi envelhecido. Opa, então ele deixou de ter uma tectônica ativa e começou a dominar os processos erosivos. O relevo é muito antigo. Então o relevo ele é muito desgastado. Se ele é muito desgastado, ele tem baixas altitudes, tem formas suavizadas. Então, essa relação é importante, beleza? Bom, dando sequência, aqui um cômputo geral sobre as características do relevo brasileiro. Dá uma olhadinha nesse resumão que eu coloco aí e dá uma refletida sobre alguns números. Primeiro, as formas de relevo dominante, planaltos e depressões. Depois, os números que eu mencionei. Ambos ocupam 95% do território. Planaltos e depressões representam 95% do território, enquanto planícies representam 5% do território. Não sei se vocês lembram, mas quando nós falamos das classificações anteriores, Absaber, Haroldo Azevedo, dizia que o Brasil é um país de planaltos. E nós vamos ver depois que, segundo a classificação de Ross, o Brasil é um país de depressões, fruto dessa grande antiguidade e grande processo erosivo. E, em segundo lugar, vem os planaltos. Em terceiro, e lá numa pequena representação mesmo, as planícies. Voltando. Assim, cerca de 60% do território é formado por bacias sedimentares, enquanto 40% escudos cristalinos. E aí a gente chega à conclusão. Dentre as estruturas geológicas, não existe no Brasil dobramento moderno. Beleza? Então, o que esses números indicam? Primeiro, no Brasil não existe dobramento moderno. Ou é escudo ou é bacia. Segundo, esse relevo ele é bastante antigo. Por conta disso, predominam depressões e planaltos. As planícies representam uma pequena parcela do território. Voltando. E aí, você tem esse mapa, que eu faço uma relação entre a estrutura e o relevo. Aqui, você tem o mapa de relevo de Jurandir-Ross. Desse lado, o mapa das estruturas geológicas. É interessante vocês terem esses dois mapas aí na cabeça de vocês. Não se apeguem, nesse momento, a nomes de cada um desses signos e números aqui. Não é essa a ideia. A ideia é vocês compararem esses dois mapas e terem uma clara noção de onde estão as planícies brasileiras dentro da estrutura geológica. Aonde estão as depressões dentro da estrutura geológica? Aonde estão os planaltos dentro dessa estrutura geológica? E aí, o que vocês vão ver é que, basicamente, o que nós temos são planícies ocupando as chamadas bacias sedimentares, planaltos e depressões ocupando tanto os escudos cristalinos como as bacias sedimentares. Beleza? Voltando. E aí, um exercício que eu faço e chamo vocês a fazerem é prestar atenção em algumas estruturas. Algumas são muito importantes. Aqui eu destaco algumas bacias sedimentares. A amazônica, a do Parnaíba e a do Paraná.
essas três aqui, junto com a do Recôncavo Baiano, elas ganham destaque não só pela sua extensão, como vocês podem ver, eu tenho outras bacias menores aqui, mas elas ganham importância por outros atributos, como atributos econômicos. Nós temos aqui na bacia amazônica exploração mineral. Aqui na bacia do Paraná, nós temos um importante aquífero, que é o aquífero Guarani. E aqui na planície, na bacia sedimentar do Recôncavo Baiano, nós temos aí uma vasta exploração de petróleo. Da mesma forma, existem algumas estruturas dos escudos cristalinos que também merecem a atenção de vocês. Aqui eu destaquei algumas. O amazônico, que está dividido em duas partes, norte amazônico e sul amazônico. Basicamente, isso aqui era o que era lá atrás chamado de escudo das Guianas. E esse braço aqui seria o que lá atrás era chamado de escudo brasileiro. Bom, esses dois aqui somam-se a do Nordeste, do São Francisco, Araçuai. O São Francisco e Araçuai são dois escudos importantes porque, além de muita exploração de recursos minerais metálicos, que é típico das estruturas cristalinas, você tem também aqui grande exploração de gemas. Enquanto aqui no Amazônico, isso explica lá na frente a grande importância dessa área aqui para a geração, exploração mineral e geração de energia elétrica. Exploração mineral, se você considerar que aqui, por exemplo, nós temos a nossa Serra do Carajás, nessa região, além de exploração de gemas por essa área aqui. Bom, são algumas estruturas cristalinas, algumas bacias sedimentares que volta e meia vão chamar a atenção de vocês. E é importante vocês reconhecerem alguns atributos especiais, como esses econômicos que eu mencionei. Bom, mas e relevo e geologia? Como a gente pode trabalhar? Essa sobreposição que eu fiz aqui, eu fiz no PowerPoint. É só você recortar a figura, colocar do mesmo tamanho e colocar em cima. E aí você vai tirando e colocando camada e você consegue visualizar bem essa sobreposição. Afinal, estamos falando do mesmo território brasileiro, só que duas informações diferentes. Mas aí, quando eu pego esse pedaço do mapa de relevo e coloco sobre essa parte, a mesma área, no mapa de geologia, nós vemos o quê? Que boa parte daquilo que nós chamamos de planície amazônica lá atrás, na classificação de Haroldo Azevedo, de Abel Saber, hoje ela é um filetinho que acompanha os principais rios da região. E hoje, aquilo que lá atrás era chamado de uma grande planície amazônica, vemos que, na verdade, é uma grande depressão. Uma depressão que foi escavada em quê? Dentro daquela estrutura cristalina que nós chamamos lá atrás de escudo amazônico. Veja, isso aqui, essa depressão, que é esse verdinho aqui, ela fica ali entre o escudo cristalino do norte, amazônico, e o escudo cristalino do sul amazônico. E no meio, a depressão, uma grande bacia sedimentar, onde nós temos aqui, correndo dentro dela, o rio Amazonas e a sua deposição atual forma planícies amazônicas. Mas, no geral, nós temos o quê? Depressão. Captaram a ideia? Bom, agora uma outra área que eu queria chamar a atenção de vocês, fazendo esse mesmo efeito. Eu vou sobrepor a informação. Agora, aqui no sul, veja, uma outra planície muito importante, que é a planície do Pantanal, ela está aqui. Ela pega boa parte da chamada bacia sedimentar do Paraná. E pega aqui um pedacinho, afinal, essa área que drena para baixo,
desse escudo aqui. Então, olha só, essa é a nossa planície do Pantanal. Boa parte desse escudo e dessa bacia dá origem a esse sistema de planalto e depressão. Então, como vocês podem ver, os nossos planaltos, eles podem ser tanto planaltos cristalinos como planaltos sedimentares. E mais adiante vamos ver como podemos diferenciar em termos de forma os planaltos sedimentares e os planaltos cristalinos. Mas veja que nessa brincadeirinha aqui, nós temos aqui um escudo, aqui um escudo e aqui uma grande bacia sedimentar entre esses escudos. Ou seja, uma área rebaixada e que vai culminar na consolidação dessa depressão e dessa planície aqui. Bom, esse mapinha traz aí uma classificação da história geológica de Jurandir Rossi. Alguns termos mudam em relação àquela terminologia anterior do IBGE, mas eu faço questão de trazer esse mapinha para que vocês reconheçam que é uma diferença de terminologia, em parte apoiada por dados que são utilizados. Não quer dizer que esse mapa esteja certo ou aquele mapa esteja certo, que esse esteja errado, aquele esteja certo e vice-versa. São apenas terminologias diferentes para se referir à mesma coisa. Mas vejam, nos dois casos nós temos bacias sedimentares e escudos cristalinos e ocupando basicamente a mesma posição. E aqui volta a destacar: bacia amazônica, bacia do Paraná, aqui Jurandir Rossi chama bacia do Parnaíba em bacia do Maranhão, e os nossos escudos cristalinos, que na terminologia o Ross faz uma diferenciação para citar aí também quão antigas são as rochas. Dobramento ciclo brasiliano e pós-brasiliano é apenas uma menção a tempo na escala geológica, apenas para dizer aonde estão as rochas mais antigas do escudo. Beleza? Bom, vamos lá. Agora, um resumão geral de tudo que foi dito até agora. Vamos lá. Primeiro, o relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes, planaltos e depressões, tanto de origem cristalina como de origem sedimentar. Ambos ocupam aí 95% do território brasileiro. Apenas 60% do território são bacias sedimentares, 40% escudos cristalinos, ou seja, não temos dobramento moderno. Predominam formas muito antigas. Esses escudos cristalinos, eles datam aí basicamente do pré-cambriano, do cambriano ao pré-cambriano. Estamos falando de mais de 500 milhões de anos, ou seja, é muito tempo e principalmente considerando que essa área está no interior da região que hoje conhecemos como planície, como placa tectônica sul-americana. Há mais de 200 milhões de anos, estamos falando de uma área que está numa região intraplaca, ou seja, de tectônica baixíssima e inexistente. Por conta disso, muito desgastada, predominando então, desde 200, 300 milhões de anos atrás, os processos externos, que são aqueles responsáveis por desgastar, por erodir, por rebaixar, suavizar as formas. Dentre as formas, predomina a erosão, depressão e planalto. Isso é importante. A gente pode reconhecer as formas do relevo brasileiro em planalto, planície e depressão. Mas, se considerarmos processos externos, basicamente nós temos formas de erosão e formas de acumulação. Formas de erosão, planalto e depressão, formas de acumulação, planície. E, no caso, essas formas, elas são resultado de processos derivados da influência climática atual e pretérita. Quando eu falo influência climática, por quê? Ventos, direção, intensidade, rios, volume de água, período de cheia, vazante, rios intermitentes, rios perenes, rios caudalosos, pouco caudalosos, chuvas, distribuição das chuvas, climas secos, climas úmidos, tudo isso depende do clima.
e o clima mudou ao longo de milhares e milhões de anos. Então, os processos externos, eles são, de certa forma, sim, controlados fortemente pela questão climática. E considerando que o clima variou ao longo do tempo, sim, é possível que as formas que hoje nós vemos sejam produto tanto das questões climáticas atuais como pretéritas. Quando nós falamos sobre deriva continental, Wegener, eu cito uma formação lá em São Paulo que apresenta marcas de erosão por geleira. Isso é um elemento interessante que pode ser linkado aqui. Geleira na região do estado de São Paulo. Hoje nós não temos gelo lá, mas aquilo é uma evidência de um clima muito antigo, onde sim havia presença de gelo e esse gelo deixou marcas na paisagem. Então reforça a ideia de que as formas do relevo atual são produtos dos processos externos, controlados pelo clima, pretérito e atual. E as planícies são restritas a processos deposicionais atuais, recentes. Por isso, as planícies brasileiras estarão ligadas ao mar, ao rio e ao ambiente lacustre. Basicamente, nós temos aí 3 grandes planícies, que é a planície do Pantanal, a planície amazônica e a planície litorânea. Em especial, porque nós temos ali tanto uma influência litorânea como continental, nós temos a planície ali do sistema lacustre, Patos Mirim, no extremo sul do Brasil. É um híbrido, nós temos tanto o processo fluvial como marinho. Mas o fato é, aonde você tem sedimentação atual, nós temos planícies. E principalmente nos mapas escolares, se destacam essas maiores, litorânea, amazônica e a planície do Pantanal. Em alguns mapas aparece em destaque ali a planície do sistema lagunar Patos Mirim. Em outros mapas, aquela ali aparece como planície litorânea, mas fica aí esse adendo, essa observação para vocês. Beleza? E aí, nós temos os critérios da classificação de Ross. Volto a dizer, quais são as formas? Planalto, pluviosidade e depressão. Aqui está uma breve descrição delas. Eu vou deixar vocês para dar uma olhada, principalmente nos critérios. Aqui uma descrição geral, mas olha só os critérios. 3 maneiras diferentes: morfoestrutura, morfoclimática e morfoescultural. Lembrando, o prefixo morfo está ligado à forma, que é a nossa ideia de relevo. E nós temos morfoestrutura, morfoclima e morfoescultura. Bom, e aí você deve estar pensando, mas lá atrás, professor, você mencionou outros termos, o senhor mencionou mais critérios. Bom, o que eu fiz ali foi, digamos, uma simplificação desses termos. Basicamente, morfoestrutura está relacionado a tipo de rocha, composição. A questão morfoclimática está relacionada à construção das formas pelos agentes externos. E morfoescultura, diferenciar processos erosivos e processos deposicionais. Basicamente, a gente pode traduzir isso aqui em forma, côncavas, convexas, superfícies irregulares, pouco irregulares, planas a suavemente planas, processo de acumulação, deposição, altitude, formas elevadas, formas médias, formas baixas. No caso de Ross, ele utiliza ali alguns parâmetros até 100 metros, de 100 a 500 metros, acima de 500 metros. Então, sim, podemos resumir os critérios de Ross, além daqueles termos, em forma, estrutura, processo e altitude. 4 critérios. Mas o que no final se traduzem em aquilo que Jura de Ross chama de morfoestrutura, morfoescultura e morfoclimático. Beleza? Basicamente, o que eu quero que vocês entendam é essa relação entre esses termos e aquilo que nós desenrolamos
ali em momento anterior. Beleza? Vamos ao próximo ponto. E aí, eu tenho aqui um mapa do relevo Juran-de-Ross que a gente depois vai desenrolar ele numa transmissão lá no Instagram, tentando aí criar um mapa mental para essa questão do relevo. Mas aí eu chamo a atenção de alguns pontos. Vou subir aqui da tela. Aqui nessa figurinha, ele coloca em termos de distribuição de planaltos, planos de depressões, que é muito legal, e também já indica o que seriam aí a planície, a depressão, as bordas dos planaltos e os planaltos. E aí ele chama atenção para isso aqui, ó. Isso pode parecer um detalhe, mas é importante. Eu tenho uma forma de topo plano e eu tenho formas de topo convexo. Isso aqui ele indica planalto de topo plano, os chamados relevo de chapada, topo plano, geralmente associados a estruturas sedimentares, e esses planaltos de superfície convexa são os planaltos cristalinos. Eles são mais elevados que os planaltos de chapada e também possuem formas mais regulares. Então, fica aí essa observação. Aqui algumas figurinhas que eu trouxe para ilustrar para vocês alguns exemplos do que seria essa depressão. A depressão é uma área rebaixada em meio a superfícies elevadas. Embora isso sugira que é uma superfície de acumulação, volta aquele desenho anterior. A depressão, ela perde erosão, perde sedimentos para a planície. E, por vezes, essas depressões ainda estão sendo escavadas por processos erosivos, como, por exemplo, processos fluviais. Só que essa retirada de material vai esculpindo e rebaixando cada vez mais essa forma, elevando o sedimento da depressão para a planície. Tem um termo que o Juran-de-Ross utiliza, que é o termo bypass, ou seja, de passagem. É a leitura de que a depressão é uma estrutura que recebe sedimento da parte mais elevada, o planalto, mas esse sedimento não fica aqui, ele segue o caminho para a planície. Por isso, a depressão seria uma estrutura de passagem de sedimento, bypass de sedimento. É uma leitura interessante que fica aí para vocês também a ideia. Então, voltando às nossas figurinhas, nós temos aqui depressão e nós temos os planaltos de chapada. Olha só a questão que eu havia dito. Topo plano. E, no caso, a borda ela é bem abrupta. Aqui um outro exemplo. Uma depressão e aqui o nossa chapada e a escarpa bem acentuada. É muito comum a gente associar os nossos planaltos, principalmente na região da Amazônia, planaltos residuais. O que seria isso, planalto residual? Não é a primeira vez que eu menciono isso, e eu vou chamar a atenção de vocês nessa figurinha. Olha só, essa forma. Essa estrutura, assim como essa aqui, elas possuem a mesma origem. Então, tendo a mesma origem e estando a mesma altitude, acreditamos que isso aqui teria uma continuidade, assim como essa estrutura aqui. Só que processos erosivos encontraram ali uma fenda, uma brecha e começaram a trabalhar ali. E com o tempo, criou um grande vale. E o que ficou dessa estrutura maior e de até onde ela alcançava, ficou restrito a esse morro aqui, que chamamos de forma residual, ou seja, a estrutura toda devia ser homogênea, única, mas os processos erosivos isolaram essa estrutura, que chamamos de forma residual, ou Inselberg, que é um tipo de
forma de paisagem muito comum, principalmente no Nordeste e na Depressão Amazônica, os chamados planaltos residuais. E aqui, uma planície. Isso aqui é o Paraíba do Sul. É uma área, como vocês podem ver, muito plana, basicamente arenosa, construída, nesse caso aqui, por uma integração de processos fluviais e processos marinhos. Aqui um outro exemplo de planície costeira, no caso agora aqui no Rio de Janeiro. Essa aqui é a região da Restinga Marambaia, e esse aqui é o nosso Pantanal Mato Grossense, é a nossa planície do Pantanal, uma área sujeita a inundações por conta do regime dos rios, e por conta disso é muito comum, quando o rio baixa, a formação de imensas lagoas, onde a água ocupou. E no caso dos planaltos cristalinos, eles se notificam por formas irregulares, formas salientes no relevo, como esse aí, que é o Pico de Itabira, lá no sul do Espírito Santo, ou o Dedo de Deus, aqui na região de Petrópolis. A mesma estrutura rochosa, o mesmo formato, o mesmo tipo de rocha. O planalto cristalino, ele se notifica por ser essa região de serra, relevo muito irregular, bem diferente do relevo de chapada, que é topo plano, e de altitudes mais modestas do que o relevo cristalino. As maiores elevações que nós temos no nosso território estão no relevo cristalino. Aqueles picos que eu mencionei lá atrás, 31 de março, Pico da Bandeira, Pico da Neblina, e possuem esse caráter fisiográfico. Irregulares, salientes, é muito comum formações tipo pão de açúcar, ou seja, morros salientes, pontões rochosos, como esse aqui, o Dedo de Deus. Beleza? Bom, nosso mapa de Jurandir Rossi. 28 unidades do relevo, divididas em depressões, planaltos e planícies. Dá uma olhada. 28, nós temos tipos de planaltos, isso é importante vocês perceberem. As depressões não reconhecem subdivisões, as planícies também não. E chama a atenção que vocês têm o sistema de planícies atrelados aí a processos costeiros, fluviais e, em pequenina parte, lacustres. Nós temos aqui a planície fluvial. Essa aqui é onde está a Ilha do Bananal, que é a maior ilha fluvial do mundo, se eu não me engano. E os nossos planaltos em bacias sedimentares, em estruturas cristalinas. Isso tudo aqui são estruturas cristalinas. Isso aqui é bacia sedimentar. Por que tem essa subdivisão? Porque, se vocês recordarem, uma figura lá atrás, nós mostramos que a estrutura cristalina ela é diversa em idade. Nós temos núcleos cratônicos, bordas de antigas placas tectônicas chamadas faixas móveis. Então, isso cria uma pequena divisão que, na classificação de Jurandir Rossi, ele faz questão de apresentar. Voltando aqui. Bom, e aí nós temos algumas observações a fazerem. As planícies, com destaque aqui a amazônica. Nós temos os planaltos, com essa subdivisão, que está fundamentada naquelas diferenças que nós mencionamos naquele mapa da estrutura de Jurandir Rossi. E, volto a dizer, importante, planalto sedimentar, relevo de chapada, planalto cristalino, relevo de serras. Mas, se vocês observarem, nós temos aqui o termo chapada utilizada para relevo cristalino. É porque aqui no sul do país nós temos alguns derrames basálticos. E os derrames basálticos assumem uma forma bem suave. É a região que lá atrás Haroldo Azevedo e Absaber chamavam de Planalto Meridional.
Então, esse planalto meridional é basicamente rocha vulcânica, derramamento basáltico. Isso assume uma forma plana. Por isso, a forma chapada está aqui associada principalmente a essa estrutura aqui. Beleza? Bom, astrogeológicas, mencionamos aí alguns nomes, eu chamo a atenção de vocês. Aqui é uma terminologia onde aquele escudo amazônico aparece aqui com o escudo das Guianas e escudo brasileiro. Como a gente está trabalhando com termos que foram revistos ao longo da história, que começou com Haroldo Azevedo, passou por Abissaba, chegou Jurandir Ross, e como a classificação de Jurandir Ross ela é, digamos, recente, é do final do século passado, alguns termos ficaram muito antigos, ficaram muito sedimentados. Por isso, é importante que vocês prestem atenção, tentem reconhecer esses detalhes, porque dependendo da fonte que o autor vai fazer para construir uma questão, por exemplo, ele pode utilizar o termo escudo brasileiro ao invés de escudo amazônico. Não está errado, mas é que ele está utilizando uma bibliografia, um autor que considera aquele termo. É antigo? É, mas é válido. Está entendendo? Então, só preste atenção nisso. Não quer dizer que um esteja certo ou errado, é apenas uma leitura diferente sobre aquele objeto. Beleza? Então, fica aí, recado dado. Esse aí é o escudo das Guianas, também era chamado de escudo amazônico, ou norte amazônico. Como vocês podem ver, voltando àquela relação, ele é muito antigo, muito desgastado. Hoje, boa parte dele é ocupado por essa depressão. E esses planaltos aqui são aqueles planaltos residuais que nós mencionamos, que também aparece aqui no sul, cortando a depressão sul-amazônica, depressão norte-amazônica, depressão sul-amazônica, e aqui nós temos esses pontinhos, são chamados planaltos residuais. E aí nós temos alguns perfis interessantes, e aí eu queria dar um alô direitinho para vocês sobre esses perfis. Esses perfis são extremamente importantes para vocês entenderem a classificação de Jurandir Ross. Esses perfis vão exigir muita atenção de vocês e eu vou tentar desmembrar, esmiuçar detalhes sobre alguns deles, detalhes que, no meu entender, vão facilitar a leitura de vocês sobre o objeto, ou seja, a leitura de vocês sobre o relevo brasileiro. E o mais importante, é imperativo que vocês já se acostumem a ler esses perfis, a reconhecer algumas estruturas, porque vou mostrar para vocês, lá na frente, que algumas bancas que vocês com certeza irão passar, bancas de Enem, SPSEX, FUVEST, fazem questões relacionadas a relevo brasileiro utilizando perfis. Eu trouxe aqui algumas que eu vou mostrar para vocês. Mas antes de mostrar as questões, eu vou mostrar para vocês os perfis, como eles são apresentados e como extrair informações preciosas desses perfis. Beleza? Então, vamos lá.